Bem-vindos. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tipo muito específico de células-tronco, que são as células-tronco pluripotentes e as principais aplicações dessas células. Vocês já devem ter falado bastante no curso sobre o que a gente chama das células-tronco adultas ou células-tronco tecido específicas, que estão presentes em diferentes órgãos no nosso corpo e que elas têm uma capacidade de diferenciação limitada. Então, por exemplo, as células-tronco cardíacas, elas vão dar origem aos tipos de células presentes nesse órgão, células de músculo, de vasos. As células-tronco hematopoéticas, que são aquelas que estão na medula óssea e vão dar origem, então, a todos os tipos de células do sangue. Então, esses tipos de células-tronco são as chamadas multipotentes. Elas têm uma capacidade de diferenciação em diferentes tipos celulares, mas essa capacidade é limitada. Se a gente anda aqui para trás no desenvolvimento embrionário, a gente chega nesse estágio do desenvolvimento, que é um embrião com 5 dias, o embrião humano com 5 dias de desenvolvimento, um blastocisto, e aqui as células da chamada massa celular interna ou do botão embrionário são as células que vão dar origem a todos os tecidos do indivíduo adulto, tá? Essas células aqui de fora do trofoblasto vão dar origem aos tecidos extraembrionários e essas aqui são aquelas que vão dar origem a todos os tecidos do indivíduo adulto, tá? Então, essas células têm a capacidade de originar células do ectoderma, mesoderma e endoderma, dos 3 folhetos embrionários, e qualquer célula que consegue fazer isso recebe esse título de célula-tronco pluripotente, porque ela tem essa capacidade expandida de diferenciação, tá? Essas células foram derivadas pela primeira vez de embriões de camundongo, de blastocistos de camundongo. Então, aqui a gente tem um embrião de camundongo, onde a gente vê as células do trofectoderma, as células do botão embrionário ou da massa celular interna. Essas células colocadas em cultura em condições muito especiais, e aqui vocês estão vendo uma cultura de células tronco embrionárias de camundongo, em que aqui essas colônias de centenas de células, elas crescem aqui, são as células tronco embrionárias, elas estão crescendo em cima de uma camada de fibroblastos fetais que secretam fatores que mantêm essas células não diferenciadas. Então, elas aqui são capazes de se multiplicar, mas elas não se diferenciam, elas mantêm o seu estado de pluripotência. Como é que a gente consegue demonstrar que essas células aqui, que eu coloquei num ambiente completamente estranho e multipliquei elas em milhares, bilhões de células, elas mantêm a sua pluripotência? A gente pode fazer um ensaio de formação de teratoma. Nesse ensaio, a gente injeta essas células aqui num animal imunodeficiente. Nesse animal, elas vão receber, em vivo, né, elas vão receber uma série de estímulos, e se elas forem, de fato, pluripotentes, elas vão ser capazes de responder a esses estímulos e vão começar um processo desorganizado de diferenciação, dando origem a um tumor altamente diferenciado, que é chamado de teratoma. E quando a gente faz a histologia desse tumor, a gente vai encontrar tecidos derivados do endoderma, do mesoderma e do ectoderma, tá? Então, isso é uma forma um pouco atrapalhada, mas de demonstrar que aquelas células em cultura têm essa capacidade de diferenciação dos 3 folhetos embrionários, tá? Se a gente pensar em terapia celular, essa é a última coisa que a gente quer que aconteça, né, com as células no nosso paciente. Então, um grande desafio
do uso das células pluripotentes em terapia é a gente conseguir dirigir a diferenciação delas in vitro para o tipo celular específico, antes de você, então, colocar elas no paciente. E a gente consegue fazer isso com bastante eficiência. Então, a gente tem aqui as nossas células, que essas células daqui, se seguissem o desenvolvimento embrionário, iam poder se diferenciar em todos os órgãos e tecidos do indivíduo adulto. A gente cultivando elas no laboratório, dependendo do meio de cultura que eu coloque essas células, elas podem dar origem, por exemplo, aqui, a esses cardiomiócitos. Isso aqui eu estou olhando a minha plaquinha de Petri e eu encontro nessa placa esses grumos que se organizaram em cardiomiócitos que apresentam até essas contrações rítmicas. Se eu mudar o meio de cultura, eu agora posso fazer com que elas se diferenciem, por exemplo, aqui nessa rede de neurônios marcados aqui com beta-3 tubulina, então com um fenótipo completamente diferente aqui desses cardiomiócitos, né? Então, a gente tem a capacidade, ao longo desses mais de 20 anos de trabalho com células tronco pluripotentes, a gente vai determinando quais são os meios de cultura e os fatores que induzem a diferenciação dessas células em tipos celulares específicos. Então, por exemplo, aqui eu sei que se eu tratar essas células com esses fatores, elas vão se diferenciar em células do sistema nervoso, se eu coloco isso aqui, elas vão se transformar em pele, e assim por diante. E, muito importante, esses tipos celulares específicos derivados das células tronco embrionárias, quando transplantados em modelos animais de diferentes doenças, e aqui eu tenho doenças neurodegenerativas, ou cardiomiócitos em doenças cardíacas e assim por diante, elas promovem uma melhora fenotípica nesses modelos animais, e daí todo o entusiasmo em utilizar essas células como uma fonte de tecido para terapia celular. E em 98 a gente teve aí um marco na história das células pluripotentes, que foi a derivação das primeiras linhagens de células tronco embrionárias humanas. Então, derivadas aqui de embriões humanos, eu gosto sempre de mostrar a foto para as pessoas não acharem que a gente está falando de um feto. Isso aqui é um blastocisto, aqui a gente tem a nossa massa celular interna, a partir da qual são derivadas essas linhagens de células tronco embrionárias humanas. Esses são aqueles embriões que sobram dos ciclos de fertilização in vitro e podem ser, então, doados para pesquisa. Tá? E aí, a partir daí, a gente criou o LANCE, que é o Laboratório Nacional de Células Tronco Embrionárias, e faz parte aí do CTC, com muito orgulho, de Ribeirão Preto. E objetivos principais do LANCE da USP é a derivação de novas linhagens de células tronco embrionárias humanas e dessas células iPS, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, para serem usadas em pesquisa e terapia no Brasil e estabelecer um banco dessas células e habilitar, treinar pessoal, pesquisadores, para trabalhar com essas células com diferentes objetivos. Então, essa aqui foi a nossa primeira linhagem de células tronco embrionárias que a gente conseguiu produzir em 2008, a partir de embriões doados para pesquisa. Isso aqui é uma grande colônia de células tronco embrionárias humanas. Aqui a gente vê elas crescendo num meio sem aqueles fibroblastos, 2 colônias delas, e para reconhecer o apoio que a gente teve do governo federal e para puxar um pouquinho o saco, a gente chamou essas células de BR1, depois a gente fez a BR2, 3, 4, 5, enfim. E essas células vêm sendo utilizadas por diferentes grupos com diferentes objetivos de pesquisa. Em termos de terapia com essas células, a gente tem alguns desafios. Todos os países falaram muito sobre a ética e a legislação, em que condições você pode usar
embriões humanos para pesquisa, e depois a gente pode conversar sobre isso nas perguntas, mas eu queria focar aqui na questão da segurança, né? Vocês viram naqueles ensaios de teratoma que se você coloca essas células não diferenciadas num indivíduo, elas podem formar um tumor. Então, um grande desafio das terapias com células-tronco pluripotentes é você desenvolver protocolos de diferenciação dessas células in vitro, de forma que aquele tipo celular específico que foi produzido não tenha, quando transplantado no paciente, você não tenha nenhuma célula ali não diferenciada que possa causar um tumor. Então, isso é um grande desafio para essas terapias, mas é um desafio que vem sendo enfrentado com sucesso. Então, em 2010, a gente teve um outro marco histórico, que foi o início dos primeiros ensaios clínicos com células derivadas de células-tronco embrionárias. Então, esse grupo produziu oligodendrócitos a partir de células-tronco embrionárias e mostraram que em camundongos esses oligodendrócitos eram capazes de refazer um pouco das conexões daqueles animais que tiveram lesão de medula espinhal, e depois deles demonstrarem que essas células não formavam tumor nesses animais, foram iniciados os testes em seres humanos com essas células. Depois essa empresa foi comprada por essa outra e esses ensaios seguem por aí. Logo em seguida, uma segunda empresa começou ensaios clínicos, mas para tratar uma doença muito diferente, que é a degeneração macular. Então, aqui, eles desenvolveram uma metodologia de diferenciar essas mesmas células-tronco embrionárias, mas agora em células do epitélio da retina, e transplantar essas células em pacientes com degeneração macular, tá? Hoje em dia isso tem esse programa segue tocado por essa outra empresa que comprou essa daí. E mais recentemente começou-se um outro estudo, agora com esclerose lateral amiotrófica, também usando células-tronco embrionárias, diferenciadas em células do sistema nervoso, que são injetadas aqui nesses pacientes com esclerose lateral amiotrófica, e isso começou em 2020. E aí é importante a gente saber que, nesses ensaios clínicos, a gente está querendo responder duas perguntas específicas. A primeira é: essa célula não formar tumor no modelo animal significa que ela não vai formar tumor nos pacientes, né? Isso é uma coisa de segurança que é fundamental no início de um ensaio clínico. E a segunda questão, que vai nos remeter ao outro desafio, é saber o seguinte: essas células vão sobreviver nesses pacientes? Porque, veja, em todo transplante a gente tem uma questão muito importante, que é a compatibilidade, né, entre o órgão e o receptor e o paciente. Ora, nessas terapias com as células-tronco embrionárias, a gente tem um embrião, que é o nosso doador. A partir deste embrião, a gente faz as células-tronco embrionárias, a gente diferencia elas, por exemplo, naqueles oligodendrócitos, e você produz, então, milhares de doses dessas células, doses terapêuticas dessas células, que vão ser administradas em todos os pacientes, né? Esse é o modelo. Acontece que essas células, esse embrião, tem lá o seu sistema HLA de compatibilidade, e a questão é: essas células vão ser rejeitadas por esses pacientes? Então, isso é um grande desafio. Será que eu consigo esse modelo em que células de um embrião podem tratar todos os meus pacientes? Né? Então, essa é uma outra questão que aqueles ensaios clínicos estão observando. Essas células sobrevivem? Por quanto tempo elas sobrevivem naqueles pacientes? Né? Claro que você tem aí alternativas para você se proteger desse ataque, possível ataque imunológico. Então, por exemplo, essa empresa
ela está investindo em produzir células do pâncreas produtoras de insulina para o tratamento de diabetes. Então, eles pegam as células embrionárias, diferenciam em células produtoras de insulina, só que agora eles vão encapsular estas células numa membrana semipermeável, tá? De forma que essas células possam detectar o nível de glicose no sangue, responder com a produção de insulina, mas essa membrana não deixa essas células serem atacadas pelo sistema imunológico. Então, isso é que para este caso específico, pode ser uma solução para aquela questão da compatibilidade, tá? Mas óbvio que eu não vou poder encapsular um neurônio ou encapsular lá as minhas células da retina, porque elas precisam estar conectadas com outras células. Então, isso não funcionaria para uma série de outras aplicações, tá? Então, a gente tem essa pergunta, né? Será que esse modelo funciona? E aí surge em 2007 uma revolução na área das células-tronco pluripotentes, desenvolvida por esse pesquisador, Shinya Yamanaka, que ganhou depois, em 2012, o Prêmio Nobel por isso, que ele descobriu uma forma de reprogramar uma célula adulta, e aqui vocês estão vendo fibroblastos de camundongo, e que quando ele descobriu que se ele induzir a expressão desses 4 genes aqui, nessas células, isso induz uma cascata de expressão gênica que faz essas células voltarem atrás, se desdiferenciarem e se transformarem em células pluripotentes, como se elas voltassem atrás no tempo. Então, essas aqui são essas mesmas células depois desta reprogramação, e vocês vejam que elas estão muito parecidas com aquelas células-tronco pluripotentes derivadas de embrião, tá? E ele deu a essas células o nome de células-tronco pluripotentes induzidas, daí o I, e a gente chama elas de IPS, tá? E isso aqui foi uma revolução na área. Até esse momento, a gente, para conseguir células-tronco pluripotentes, a gente dependia dos embriões. E agora, qualquer um de vocês que me doar um pouquinho de sangue, eu consigo reprogramar as suas células e eu vou ter células-tronco pluripotentes específicas de alguma pessoa, né? E aí, isso permite, pensando em terapia celular, da gente agora produzir essas células-tronco pluripotentes geneticamente idênticas ao meu paciente, tá? Então, imagina aqui que eu tenho um paciente que teve um infarto. Eu posso tirar um pouquinho de sangue dele, reprogramar as células adultas deles em células pluripotentes, e agora, a partir dessas células pluripotentes, eu vou fazer cardiomiócitos geneticamente idênticos ao meu paciente e eu vou poder transplantar esses cardiomiócitos lá no paciente para ele regenerar o coração dele. Então, essas IPS, em tese, permitem que a gente faça uma terapia celular personalizada. E aí, já no Japão, acho que foi, eu vou mostrar a data, já foi desenvolvida uma primeira terapia celular personalizada com IPS. Então, isso aqui é uma colônia de IPS, vocês vejam que ela é igual a uma colônia, igual aquelas minhas lá da BR1, elas diferenciadas em células do epitélio pigmentado da retina, essas células, essas camadas de células aqui recortadas para serem implantadas no fundo do olho de uma paciente com degeneração macular, né? Então, olha aqui, em 2014 já houve o primeiro ensaio clínico usando essas células, e se vocês forem atrás disso, a gente já tem publicações mostrando a segurança desse procedimento, né, e algum tipo de análise de eficácia. Tá? E em 2018,
essa universidade no Japão começou um primeiro ensaio clínico com Parkinson, também de IPS. Então, você tem um paciente com Parkinson, produzem as IPS desse indivíduo, diferenciam essas células em neurônio dopaminérgico, e esses neurônios dopaminérgicos são colocados no cérebro desse paciente sem nenhum risco de rejeição, porque são geneticamente idênticos, tá? Então, essa primeira aplicação dessas IPS, né, é uma coisa, essa terapia celular personalizada é uma coisa muito interessante. Ela tem uma série de limitações, se vocês pensarem em escala, né, e que isso é uma coisa feita paciente a paciente, se vocês imaginarem o custo e o tempo necessário para cada terapia dessas, a gente tem aí alguns desafios econômicos, né, para você poder tratar, por exemplo, todos os pacientes de Parkinson com esse tipo de estratégia. Mas, enfim, isso é um desafio, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu queria chamar a atenção de vocês do potencial dessas células para a pesquisa básica, né? Vocês imaginem agora que eu queira estudar a doença, entender, por exemplo, a doença de Alzheimer. E eu gostaria, então, de analisar neurônios de pessoas com Alzheimer. O que eu posso fazer agora é produzir essas IPS de pacientes com uma doença específica, vamos seguir aqui no meu Alzheimer, e agora eu posso produzir neurônios desses indivíduos em quantidade. E eu posso agora comparar os fenótipos desses neurônios dos pacientes com neurônios de indivíduos normais e tentar entender a biologia básica, fundamental das diferentes doenças. Então, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, diferentes doenças eu posso modelar a partir de IPS dos pacientes com essas diferentes doenças. E isso vem sendo uma aplicação muito poderosa das IPS. Se a gente olhar na literatura, vocês vão ver vários artigos entendendo a doença de Alzheimer em IPS desses pacientes. Aqui tem algumas modelando cardiomiopatia dilatada a partir de IPS de pacientes com essa doença, né? Parkinson, enfim. O nosso grupo está também ajudando outros que trabalham com doenças infecciosas, até agora um modelo humano para estudar essas doenças. Então, isso aqui foi um trabalho que a gente fez com doença de Chagas. A gente descobriu que doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, causa um problema cardíaco importante em alguns pacientes. E esse problema cardíaco era estudado em cardiomiócitos de camundongos. E a gente, então, propôs para um grupo que trabalha com Chagas produzir cardiomiócitos humanos para que eles pudessem fazer essas pesquisas agora com essas células humanas. Então, aqui tem os nossos cardiomiócitos, e eles aqui, a gente mostrando que eles são infectáveis, são infectados pelo Trypanosoma cruzi, e quando a gente coloca no meio de cultura diferentes drogas contra o tripanossoma, a gente consegue prevenir essa infecção. Então, aqui vocês estão vendo, cada pontinho desses é o parasita, e aqui as células tratadas. Então, você tem agora um modelo humano para estudar a doença, né? A gente fez a mesma coisa com o chikungunya, agora a gente produziu neurônios dopaminérgicos e mostrou que agora a gente tem um modelo de infecção do sistema nervoso por esse vírus, né? E aí você pode fazer uma porção de coisas. Então, aqui estão os nossos neurônios, e aqui em verde a marcação do vírus que infectou eles. E mais recentemente, a gente também conseguiu mostrar que cardiomiócitos humanos produzidos a partir dessas IPS são infectados pelo inferno desse vírus da Covid-19, tá? Então, estão aqui esses cardiomiócitos, e eles aqui, a gente mostrando que eles estão infectados em verde com o vírus, o SARS-CoV-2, né? E aí a gente pode produzir vários tipos celulares humanos diferentes para
estudar a infecção desses vírus in vitro. E aí, finalmente, eu quero falar para vocês do uso, então, disso para a gente, para o desenvolvimento de novos fármacos, né. Então, imaginem lá que eu tenho os meus cardiomiócitos humanos que eu produzi e que eu infectei eles com o vírus da Covid-19, por exemplo. Agora eu posso pegar uma biblioteca de diferentes compostos e jogar nessas células e tentar identificar aqueles que previnem a infecção, por exemplo, tá? Então eu desenvolvo um sistema in vitro para descobrir novos medicamentos. Eu poderia, por exemplo, ou eu poderia ter produzido neurônios de indivíduos com Alzheimer e jogado, então, esses diferentes compostos para entender, tentar descobrir aqueles que revertem o fenótipo de Alzheimer daqueles neurônios, né. Então, isso é uma forma da gente tentar identificar novos potenciais, terapias, né. E aí, essas novas potenciais terapias, vamos imaginar lá que eu descobri que tem 4 que são promissoras para o meu Alzheimer. Estou aqui inventando uma história, tá. Como é que eu escolho qual delas eu vou testar primeiro em seres humanos? Uma coisa muito importante nesses ensaios clínicos iniciais é a questão da segurança, por exemplo, cardiotoxicidade. Eu posso agora testar essas células, agora a toxicidade delas, por exemplo, para células cardíacas, de novo, nas células que eu produzi a partir das minhas células tronco pluripotentes. Então eu vou jogar esses fármacos aqui e vou descobrir, por exemplo, que 2 deles são tóxicos para essas células in vitro, tá? Então, quer dizer, isso significa que eu tenho certeza que esses outros 2 não vão ser tóxicos para os pacientes? Não, eu eventualmente vou ter que testar isso, mas essas daqui, que já foram tóxicas in vitro, eu já vou poupar uma série de, voluntários nos ensaios clínicos, porque essas aqui eu nem vou testar em seres humanos. Então eu consigo colocar filtros para aumentar a eficácia do desenvolvimento desses novos fármacos, tá. E aí, finalmente, a gente também pode pensar e tentar estudar a resposta diferente que as pessoas têm a medicamentos aprovados, né. A gente sabe que existe essa coisa dos efeitos adversos de alguns medicamentos, e isso é uma questão de saúde séria. Um medicamento que é bom para um grupo de pessoas, para um outro pequeno grupo, pode causar toxicidade. E isso tem um custo, né, em número de vidas e no custo do sistema de saúde, que é importante, né. E o que acontece hoje em dia é que maioria dos ensaios clínicos são feitos em populações de ancestralidade, europeia, né, em pessoas brancas. E a gente sabe que a resposta a medicamentos, ela tem uma grande influência da nossa genética, né. Então, esses medicamentos que foram testados nessas populações mais brancas, depois são comercializados em outras populações que podem ter uma genética diferente e responder de forma diferente, né, a esses medicamentos. Então, no ensaio clínico, você testa um medicamento numa população e você vai ver se existem pessoas, né, que respondem mal a esse medicamento. Se você tiver que fazer isso em várias populações diferentes, você vai quebrar o sistema. Então, o que tem sido proposto é a gente tentar aprender um pouco sobre a resposta diferencial dos medicamentos, substituindo essas pessoas de uma dada população por células dessas pessoas. Então, no que a gente chama de ensaio clínico in vitro, eu teria aqui em cada pocinho desse células de pessoas diferentes desta população. E aí eu jogaria esse medicamento nessas células dessas pessoas diferentes e tentaria identificar, qual delas, ou se uma fração delas,
tem alguma resposta negativa a isso. Claro, isso tudo depende do desenvolvimento desses ensaios celulares para a gente identificar esses efeitos adversos in vitro, tá? Mas para isso, a gente vai precisar então fazer, bibliotecas de células de diferentes populações. E aí a gente, para contribuir para isso, o nosso laboratório produziu uma biblioteca de células de iPS que, representam a diversidade e a miscigenação genética, né, da nossa população. Então, o que eu estou mostrando aqui, cada barrinha dessa, eu estou analisando a ancestralidade genômica, de diferentes linhagens de células-tronco pluripotentes que a gente produziu no laboratório. Essas BRs aqui são as células-tronco embrionárias, derivadas de embrião. E aqui, em verde, eu estou mostrando a fração do genoma delas que tem ancestralidade europeia, em vermelho, ancestralidade indígena e em azul, ancestralidade africana. Tá? Então, vocês veem que a nossa BR1 ela é 98% europeia, e as outras BRs também. Agora, comparem aqui com as IPS que a gente produziu a partir de uma população geral brasileira. A gente tem componentes africanos e indígenas muito maiores e variados nessas diferentes linhagens. Isso aqui é muito mais representativo do total da nossa população do que o que a gente encontra nas células-tronco embrionárias. E a gente pode discutir por que essa diferença de ancestralidade das células pluripotentes derivadas de embrião versus as células pluripotentes, as IPS, derivadas da população geral brasileira. Tá? Então, eu vou terminar aqui colocando esse slide com o crédito de todo mundo que, ao longo dos anos, participou aqui das nossas pesquisas e todos os órgãos financiadores, e eu fico à disposição para as perguntas. Obrigada.